De São Paulo, aqui é Rafael Nogueira. Aqui é a Letícia Sagese. Aqui é Diego Galati. Aqui é o Bruno Leão. E seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que é informação além da superfície. E hoje a gente tem um episódio muito especial, que é um episódio de polêmicas, né? A gente sempre gosta de polêmicas, mas também é super especial porque a gente tem aqui de convidado o Rafael Puca. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, pessoas. Oi, gente. Rafa, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando sobre esta polêmica, né? Faz bastante tempo já, faz o quê? 18, não... Não, 20. Mais de 22 anos, né? 22 anos. Não, 21, é de 2004. 21. Parece tão recente, mas não é, né? Meu Deus, pois é. Sim. Bem, né, a gente tá falando da polêmica que é de Tony Awards, né, de 2003? 4. Não, 2004. Desculpa, é que 2003 estreou, por isso, 2004. Que ganhou a Avenida Q, né, o Avenue Q, e o Wicked perdeu. Por que o Wicked perdeu, será, né? Vamos hoje já discutir um pouquinho. Mas antes da gente começar a entrar realmente no episódio, Puca, por favor, se apresente. De repente, se alguém nunca ouviu falando do seu nome, quem é você? Bom, gente, meu currículo, né, louca. Eu, por coincidência ou não, meu primeiro musical grande em São Paulo, eu sou ator, claro, né? Sou ator, sou diretor de teatro também. E o meu primeiro grande musical em São Paulo foi o Avenida Q. E, por curiosidade, a primeira temporada, na qual eu não era elenco, era um elenco do Rio, eu trabalhei como contra-regra na temporada aqui de São Paulo. E aí depois mudaram o elenco, mudou a direção, e aí eu passei a integrar o elenco do Avenida Q em 2010 e 2013, que teve a segunda temporada aqui no Sérgio Cardoso. Aí depois do Avenida Q eu fiz Godspell, eu fiz... Nossa, eu fiz tô lembrando agora as musicais que eu fiz. Vamos lembrar. Cara, Natasha, eu te vi no Cometão. Eu ia falar isso agora. Cometão. Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812, que tem um lugar muito especial no meu coração também. Sim. Fiz, depois da pandemia, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Antes da pandemia, eu fiz o... Gente... Sweeney Todd também uma época, não fez? Fiz Sweeney Todd, mas Sweeney Todd foi uma pequena participação. Eu fiz Lembro Todo Dia de Você, também. É verdade, você fez o lembro. Não como elenco original, eu entrei pra uma temporada que depois eu fiquei, né, pro elenco. E fiz Sweeney Todd em 2022, na extensão da temporada deles, né? Porque eles iam estender por 2 semanas, só que aí parte do elenco já tava começando a ensaiar outros musicais. Aí me chamaram junto com o Thiago Perticarrari pra fazer essas 2 semanas de extensão. Curiosidade, eu peguei Covid na semana que eu ia estrear. Então eu estreiei tipo um dia... Meu Deus! Não, peguei Covid, eu ia passar o fim de semana lá no teatro, vendo, ensaiando, anotando coisas, porque eu não tinha nem tempo pra ensaiar a gente. Então, vai assistindo as sessões, a gente vai conversando, e no dia da sua estreia, a gente faz um mise en place e tal, passa as suas cenas, suas músicas, e foi isso. Aí peguei Covid, não pude ir nos ensaios. Aí eu pedi pra gravarem tudo em vídeo pra mim, e eu fiquei estudando em casa, né? E eu era casado com o Thiago na época, e a gente ficava isolado. Eu ficava no quarto, ele na sala, os dois estudando, e preso, assim, completamente preso no quarto. E eu estreiei um dia depois do que eu deveria ter estreado, e o Thiago estreou, acho que 2 dias depois, um dia depois, não lembro. Enfim, Sweeney Todd, por último, deixa eu pegar aqui, que nem currículo, né? Tem umas coisas que eu tô lembrando, viu? Que você falou que tem coisas que eu tô lembrando. Que você, né, também... Acho que não sei se você dirigiu o Hair também, né? Que foi Menino Hair, eu dirigi, eu produzi um pouquinho. Eu produzi um pouquinho. Não, porque a produtora, ela nunca tinha produzido teatro. Ela é produtora de eventos. E aí eu tive que dar uma mão, assim, pra ela e falar, olha, no teatro a gente faz assim, assado. Sim. O Hair, a Revolução do Amor, que foi em 2017, foi muito legal. Que foi bem legal. Eu gostei dessa Foi montagem, bem legal, assim. Foi uma montagem bem intensa, assim, mas foi bem legal. Tem um outro que eu gostei bastante, que você tá esquecendo, que é O Tempo Certo. Não, tô esquecendo, eu ia chegar lá. Tempo Certo. Desculpa. Eu estava falando isso que eu tinha feito como ator primeiro. Como diretor e como autor também, eu sou autor do Tempo Certo. Que foi um musical com músicas da Roberta Campos, que ficou em cartaz em 2022 aqui, com um elenco super pequeno, 4 pessoas, 2 músicos, e do Dan Cabral, Álvaro Real, a Eri Correia e a Vanessa Mello. E depois entrou a Giovana Moreira para fazer ela era stand-in, ela era cover das 2 meninas, né? Que ela fez uma sessão, inclusive.
Maravilhosa. Giovanna Moreira tá aí no Meninas Malvadas hoje. Muito maravilhosa. Aí, por último, ano passado, O Rei do Rock e Legalmente Loira. Rei do Rock, que foi muito legal. Foram 2 temporadas, uma no Rio e em São Paulo. E Legalmente Loira também, que é um dos meus musicais preferidos, assim, que foi um sonho. Um sonhozaço realizar. E você era inclusive, curiosidade ou não também, desculpa, a audição do Legalmente Loira, eu gosto tanto desse musical e tava tão bem preparado que foi a melhor audição da minha vida, eu acho. Eu saí e falei, cara, eu arrasei. E geralmente eu me cago todo em audição, gente. Eu não sou bom em audição. Eu fico nervoso, eu esqueço a letra, sabe? É uma merda a audição pra mim. Mas nessa eu fui assim, on point. É isso, né, gente? Chega sub, depois, né? Também. Você era sub de qual personagem mesmo? No qual? Na cover de qual? Do Legalmente Loira. Eu era do Callahan, do professor Callahan, mas depois o Danilo saiu e eu assumi o papel na metade da temporada. Ah, foi isso, tá? Eu lembro que eu tinha rolado alguma coisa ali que você tinha mudado, tá? Aí é isso. Legal. Muito bem, já fez bastante coisa. Gente, pelo amor de Deus. Tem bastante coisa aí, tem história já. Tem coisa que nem posso falar que fiz, mas que fiz. Olha! Vamos deixar essas aí assim lá pra trás no currículo, entendeu? Bem, então vamos agora, né? Já que o Avenida aqui foi o seu primeiro, né, espetáculo profissional aqui em São Paulo, então vamos voltar agora lá pra trás, né? Vamos. Mas vamos, antes da gente realmente entrar, né, o que aconteceu ali entre o Wicked e Avenida Q, a gente tem que falar um pouco também de como era aquela época, né? Tanto na Broadway, no mundo, porque a gente tava numa época, assim, que começou o novo milênio, né? 2000 e poucos. E também a gente principalmente a Broadway, que sentiu bastante impacto, também tinha sido muito recente o atentado de 11 de setembro também, né? Que foi em 2001, né? Então acho que tava, assim, ainda tava meio abalado ali os Estados Unidos, principalmente Nova York, né? Em relação a isso. Então, assim, foi um período meio estranho, eu acho, né? E também eu acho que foi um período meio estranho para musicais. Não sei se vocês têm esse sentimento de como que era aquela época com os musicais. O que vocês, tipo, sabem, né, da época. Então, quanto mais eu pesquisava, mais eu fiquei impressionado como a situação sociopolítica afetou tudo, né? Porque quando você para pra pensar um pouco, acho que um pouco antes desse ano do Avenue Q, tipo, ganhar a temporada, só estavam ganhando peças de comédia. O que geralmente é um efeito, tipo, de um momento muito tenso, tipo, emotivo, que as pessoas não querem ver temas tão sérios, tipo, ganhando coisas ou indo pro teatro pra assistir coisas pesadas, porque a situação já estava pesada por si só. Então é muito interessante você pensar que Hairspray ganhou, aí depois vem Spamalot, e o Avenue Q tá meio que no meio disso. Era um período que eu acho que até os criadores do Avenida Q, né, eles falam muito que eles não se enxergam mais indo ao teatro. Aquele público, aqueles jovens, estavam tão frustrados com a situação social, com a situação econômica do país, que eles tiveram que criar uma coisa nova para poder atrair essa galera, que é falar sobre temas mais atuais de forma mais escrachada. É muito engraçado pensar nisso. O artifício dos bonecos, né? Que é uma coisa também que foi completamente inusitada, de quebra de realidade. Que é isso que tá falando. A gente sempre usa como válvula de escape, né? De uma situação tensa. E aí vem ainda uma coisa ainda mais, assim, diferente. Que, tipo, são bonecos... São bonecos revivendo a situação de uma maneira muito mais de sátira. E... pra deixar, entre aspas, mais leve. E eles usam esses bonecos, né? Porque eles pensaram assim, e se a gente tivesse uma Vila Sésamo que ensinou gerações e gerações de crianças como fazer coisas básicas da vida, e se a gente botar esses personagens que vão ensinar aos adultos o que é ser a vida adulta, e notar que ninguém sabe o que tá fazendo, a real é essa. E saiu daí essa ideia, né? A gente tem que lembrar que 2 anos antes, né, desse Tony Awards aí, que foi esse embate, né, tinha ganhado The Producers, né, que The Producers é considerado uma grande comédia da Broadway, que fez muito sucesso, tipo, as pessoas da época falam que era tipo o Hamilton da época, que era impossível conseguir ingressos, tipo, os ingressos eram caríssimos, né, quando você achava. Então, assim,
tava tendo aquela leva de boas comédias, né? Depois teve também o Darren Mother Millie também, que ganhou no ano seguinte. Então, sim, foi tudo meio que na sequência. E também teve Hairspray, né? Hairspray, o próprio Hairspray, né? Hairspray foi um ano antes, né? Sim, um ano antes. Então foi tudo, sim, de comédia, né? Enfim, que mais? Até porque quando você vai pegar o próprio Wicked, que a gente tá falando muito da Avenue Q, mas se você pega o Wicked, ele também não é uma peça muito séria quando você para pra pensar. Ele é um grande musical, ele é uma coisa pra você entrar e ficar encantado e desligar um pouco seu cérebro por alguns momentos. Vão ter questões políticas que depois a gente vai abordar, a gente vai falar aqui, mas em geral é um mega musical, né? Então tem comédias e mega musicals que estavam pegando o público nessa época. Acho que nada muito pesado estava funcionando. E a diferença entre os dois é justamente a questão de custo, né? Se você olhar a produção de Wicked pra produção de Avenida Q, tem uma diferença, assim, bizarra. E eu acho que até os outros títulos que ganharam anteriormente em relação à comédia eram produções maiores do que foi, por exemplo, a Avenida Q em relação à produção mesmo, a montagem de tudo aquilo. Tanto que a gente tava assistindo aquele Waiting in the Wings, que é sobre esse evento canônico, que foi essa briga entre o Avenue Q e o Wicked, que eles falam que era o Davi e o Golias, porque um é gigante e o outro é micro. O Avenue Q veio de uma off-Broadway de baixo custo, um cenário fixo, não tem trocas de roupa, são bonecos, e aí você vem... Inclusive eu vim de figurino hoje, tá? Não tem vídeo esse podcast, né? Mas eu estou de cinza, gente. Esse era o figurino, era cinza. Era calça jeans preta e a camiseta cinza, assim, era todo mundo, menos a japonesa e o... Gente, como era o nome do outro? Ou o comediante. Gary não. Eu tinha o Gary Coleman, e o marido da japonesa. Que o Joba fez. E todos que faziam os bonecos, eles estavam de camisa preta no original. Na Broadway, no original, sim. Aqui no Brasil era cinza, era esse tom de cinza aqui. Um cinza mais escuro. Eu não tô lembrando o nome do... custo, né? Aí, tanto que ele não apenas... Brian, obrigado. Tanto que é um musical tão pequeno que ele sai da Broadway e volta pro Off-Broadway depois. Sim. E fica em cartaz por 9 anos. Então... Sim, 10 anos. Então assim, é muito tempo uma peça em cartaz, que é relativamente pequena. E ficou bastante tempo, inclusive, esse finalzinho agora, 2019, quando você tava levantando pautas do movimento negro, assim, porque ele realmente, a gente vai entrar nesse assunto depois, mas foi um musical que, em alguns temas, deu aquela envelhecida um pouco, né? Talvez a gente tenha que revisitar isso aqui, porque eu tava vendo, cara... Vamos falar sobre isso agora ou não? Pode falar. Pode falar. Não, porque assim, eu tava revisitando, né, e fazia muito tempo que eu não ouvia as músicas, porque pra mim chega uma hora que meus musicais, eu tenho meu hiperfoco quando eu gosto muito de uma coisa. Então, o Wicked foi o musical preferido por muito tempo, e depois que eu vi a primeira montagem do Brasil, e não nada a ver com a montagem, mas quando eu vi aquilo ali, aqui no Brasil, eu saí do teatro e falei, acho que deu de Wicked pra mim. Aí passei um tempão sem ouvir as músicas. A Avenida Q foi a mesma coisa. Eu já tinha feito, claro, eu continuava ouvindo as músicas, mas tinha uma hora que eu não me tocavam mais as músicas. Eu parei, tirei da minha biblioteca, assim. E agora, eu fui ver as originais, né? Fui ver uma apresentação do Todo Mundo é Meio Racista, num programa de TV, acho que era o The View. Cara, mudando algumas coisinhas ali, tipo essa coisa de todo mundo é meio racista e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? A gente entende que é uma cutucada na sociedade, falar assim, cara, você é racista, nem você sabe que você é, mas você é. Então assim, olha pra você, olha o que você tá falando, e mesmo quem sofre racismo também às vezes é racista, né? E no final, a mensagem da música é, cara, se a gente puder olhar um pouquinho pra dentro da gente, aprender um pouco com os nossos defeitos, com as nossas questões imaturas, né, em relação à sociedade, à comunidade, a gente pode viver em harmonia, né? Se a gente não colocar isso, a raça, como uma questão impeditiva de alguém poder fazer qualquer coisa, a gente pode viver em paz, né? Mas sim, tem muitos pontos delicados, não tô falando que eu concordo 100% com a música, não é isso, mas que ela foi feita muito inteligentemente para aquela época,
né, em 2000, acho que esse musical ele começou a ser escrito muito tempo antes. É um musical que os autores, eles têm contato, eles cresceram com referências de Vila Sésamo, com os Muppets, que os três eram apaixonados por esse universo. E, inclusive, eu acho que foi pega aqui minha colinha. Gente, cadê? O Jeff Marks, o primeiro trabalho dele escrevendo músicas foi na faculdade de Direito, onde ele tinha que escrever paródias. Vocês já sabem disso, né? Vocês estudaram. Sim. Bonitinho, maravilhosos. Onde ele tinha que fazer paródias de músicas para um festival de paródias de direito, assim, uma coisa X. E aí, o Avenida Q saiu, eu acho, podem me corrigir se eu estiver errado, de uma ideia que eles tinham de uma adaptação de uma história dos Muppets, né? Do Caco, que agora como que é o nome do Caco agora? É o Kermit. O Kermit. Eu adorava Caco. Kermit é muito americano. E aí, então assim, a Avenida que tá muito tempo atrás, com caras assim, novos no mercado, com caras que estavam assim, insatisfeitos com o mercado, justamente como você falou, Bruno, não só das pessoas não estarem indo mais ao teatro pela situação política e econômica, mas também porque a juventude, os jovens não estavam mais indo por conta de uma mudança ali de pós-MTV, por exemplo, né? De que não se consumia mais tanto teatro como antigamente. Então alguma coisa tinha que ser feita. E aí, tô falando isso porque eu vi também que o Wicked começou a ser produzido em 2019, se não me engano. Não, 2019. 99, perdão. 99, assim, na estreia de Rent. Rent se estreou em 98, 99. Né? Foi quando estreando o Rent. Comprou os direitos do livro, no caso. Foi 97, né? Não, foi 97, Rent. Foi mais ou menos. 96, Rent. 96. Mas tá ali muito próximo. É muito próximo. Nos anos 90 ainda. E... Enfim, por que eu falei isso? Contem essa história, curiosidades aí. Todos os meus amigos do podcast já sabiam, mas vocês estão ouvindo não sabiam. Não, pela questão de ter envelhecido bem ou não. Né, sim, porque eu falei do racismo e tal. Porque foi um musical concebido já com a intenção de ser paródia, de ser questionador, né, de ser engraçado, de ser fora do óbvio, que eu amo. Cara, sabe, falou fora do óbvio comigo, já me ganhou. Eu vi uma apresentação qual é esse musical que tá bombando agora, que é A Morte Ele Cai Bem, né? Death Becomes Her. Sim. Death Becomes Her. Eu vi uma apresentação, que é o número da menina lá, da protagonista, foi num programa de TV também, que assim, o musical tirando um sarro de si mesmo. Sim. Que eu adoro. Eu adoro quando o musical não se leva a sério. Né? Isso! The Gays. Good Morning America. E o trocadilho. Gays, é muito bom, gays. E a bandeira LGBT bom. É maravilhoso. É muito bom, cara. E assim, o fato de tirar sarro de si, da linguagem, dos estereótipos de quem faz musical, de quem consome musical, é genial. Eu não gosto quando o musical se leva a sério. Aí me dá um pouco de preguiça. Aí eu tenho a mesma sensação que os autores do Avenida Q tiveram. Né? Essa coisa de parar simplesmente de cantar. Pra mim tem que ter um negócio, tem que ter um... Enfim. É muito mais fácil você acreditar que um boneco, um fantoche, parou uma conversa e começou a cantar do que uma pessoa no dia a dia, principalmente se você não for um público que vai muito ao teatro, né? É muito esquisito. Sim, e principalmente porque lá no Avenida Q e em alguns outros também, eles não assumem que eles estão fazendo uma linguagem realista, uma linguagem naturalista. Eles estão ali extrapolando tudo. Então e mesmo assim, fica muito naturalista, porque é muito real o que eles estão fazendo, só que é naquele universo, né? Então, diferente de alguns musicais, eu acho que mais aqui, eu não sei, acho que mais aqui no Brasil do que lá fora, tenta se assumir muito o naturalismo, né? E de repente quebra muito pra linguagem musical, tentando se fazer uma coisa, sei lá, se levar a sério, né? Uma coisa mais do que realmente é, né? Assim, não, e assim, aquela coisa de muito triangular, e de quebrar muito a quarta parede, eu acho que isso engessou demais. Eu tô entrando em outra seara aqui, gente, desculpa. É só pra fazer esse paralelo. Eu acho que tá engessado o teatro musical no Brasil, a maioria dos musicais,
o acting, principalmente, né? A atuação tá engessada. Então tá aquela coisa ainda do... Ai, comenta com a plateia. Ai, não sei o quê. Não, vamos usar o que o musical tem de melhor pra pegar essa linguagem e extrapolar um pouco, mesmo que o musical seja mais naturalista, entre aspas, né? Mais realista. Eu acho que isso vem... Eu sei que não é da pauta também, mas já dei sequência no que você tava falando. Eu acho que isso também vem um pouco da base de fãs ou de consumidores desse lugar, assim. E de formação também. Que muitos que estão se formando atores de musical hoje foram fãs um dia. E os atores de musical de 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, não eram formados em teatro musical. Eram atores que aprenderam a cantar, que aprenderam a dançar, que tiveram ou então bailarinos que aprenderam a cantar, aprenderam a atuar, ou então cantores que aprenderam a dançar, enfim. Não era uma formação em teatro musical. E o que acontece é que essas pessoas que focam no teatro musical, o que eu não tenho nada contra, não consomem outros tipos de linguagem do teatro. Não vão ver peças de teatro. Né? Então, isso para mim é um pecado. Um ator de teatro musical não consumir outras peças de teatro é muito complicado, porque você fica preso na forma, né? Sim. E tudo isso voltando para dois musicais excelentes, que são Wicked e Avenida Q. Pode falar. Não, é só que a gente falou tudo isso e parece que a gente tá falando só bem do Avenida Q. A gente não tá falando só bem do Avenida Q. A gente não chegou no Wicked ainda, é porque o convidado fez a Avenida Q, ele não fez o Wicked. Mas é que eu sei que os fãs do Wicked... O convidado vai defender a Avenida Q, desculpa. Tá. Mas é porque a gente tá falando tudo isso pra mostrar que, além de tudo, nessa época, ele era muito quebrador de paradigmas da Broadway e das peças da época. Além de que eles tiveram críticas muito boas. Wicked, a gente vai ver depois que ele não teve críticas tão boas. Críticas mornas, né? Críticas meio... crítica morna, crítica... ok, não é memorável. Engraçado dizer que Wicked não é memorável hoje em dia, quando você para... É um sucesso comercial, né, gente? É comercial. É um sucesso comercial. Do Mega Musical, né? O Wicked é muito bem feito. É um musical muito bonito, com músicas muito bonitas, mas é uma grande sessão da tarde. Assim, exatamente. Eu acho a história muito legal, eu acho a questão da amizade, a questão política, a questão do underdog, né, do excluído ali, do preconceito. Tudo isso tá muito evidente. Eu não tô tirando o mérito de ninguém, né, do Wicked. Eu falei pra vocês, o Wicked foi meu musical preferido por muito tempo. Mas é uma grande sessão da tarde. Né? É o objetivo, por isso que é sucesso, né? Até hoje, por isso que tá em cartaz em vários países até hoje. Na Broadway tá há 20 anos, no Brasil a terceira montagem. E tá em vários países. A Avenida Q, cadê? É o objetivo, né? Ele foi feito pra isso. Ele foi feito pra ser esse grande produto. Ele foi feito... Ele já chegou grande, né, o Wicked? Sim. Já chegou com compositor da Disney, já tava sendo feito um roteiro pra filme, que a Universal tinha os direitos na época pra fazer um filme, né? E depois o Stephen Schwartz foi atrás. Eu ia falar o Sound, o Schwartz foi atrás e convenceu eles que era melhor fazer um musical, né? Que seria melhor ter essa peça. E também a pessoa, a roteirista que adaptou o livro pro musical. Também, assim, ela mudou muito, né? O musical, ele virou uma coisinha mais de família. Porque o livro... porque, assim, o livro do Wicked, ele é muito grande, né? Ele é muito complexo. E aí ele é pesado. Ele é muito pesado. É pesado. Não é pra criança, é um super sério. Não. E o que ela fala em entrevista, né, que ela fala até hoje, é que eles não tinham como colocar isso em palco. E sendo bem sincero, realmente não dava. Então o que eles decidiram fazer? Vamos focar em duas personagens. E aí acho que, sinceramente, foi a decisão mais acertada que eles podiam fazer. Eu também acho. Que foi pensar na relação entre Glinda e Elphaba e não nas outras questões. E, tipo, dar uma sintetizada no que é a questão política do livro, sem ignorar a questão política totalmente, né? Dá uma pincelada meio pela história, mas ainda tá lá, de certa forma. E só vai receber, por exemplo, essa crítica política quem tá a fim de receber, ou quem tá, de fato, prestando atenção nisso, né? Porque se você não tá nem aí, você vai pensar só na bruxinha, né? Quem tá procurando pra se distrair, vai procurar um filme de sessão da tarde, e é isso aí, né? Vai ver passar uma tarde agradável num teatro. Eu até coloquei isso na pauta, que os dois têm situações políticas, comentários políticos de maneiras muito diferentes.
o Wicked, ele tem esses comentários políticos sobre o que é ser tirano, sobre opressão, sobre racismo, só que ele tem uma roupagem tão bonita, e tão fofa, e tão megalomaníaca, e comédia, no sentido mais geral, não comédia sarcástica, no caso, que a maioria que passa pela cabeça das pessoas, assim, tipo, ninguém nem presta atenção. Tipo, fãs da direita vão gostar de Wicked, porque eles não estão prestando atenção nessa parte da história. Fãs da direita gostam de Star Wars, não sabem que é sobre política. Gostam de X-Men, não sabem que é sobre política. É meio que isso. Pessoas que são preconceituosas vão assistir o Wicked e vai dizer, que legal, e não pensar, tipo, 2 segundos. Vão focar no fato da bruxa voando. Sim. Exato. O que é um espetáculo, na verdade. A Glinda é muito engraçada. Cara, não é sobre isso, mas... Vai mais fundo. Mas a maioria das pessoas... Até porque hoje em dia, até em Nova York, quando você para pra observar o que está em cartaz hoje na Broadway, as pessoas ainda vão pra Wicked, os grandes turistas vão pra Wicked. Porque gostam de Wicked, porque gostam da comentário, ou porque é um mega musical que todo mundo tem que ver, mas... A estética, a música, né? A música pega... É isso. É mais sobre o visual, a experiência audiovisual, né? No sentido realmente das músicas e do visual estético, e daquelas performances, né? Que são exatamente outra coisa. A diferença também entre os dois de Wicked tem essas grandes nomes, grandes estrelas e grandes números, né? Grandes solos, umas coisas incríveis que é pra você levantar e aplaudir e tal. E o figurino é muito caro, o valor do cenário é muito são caro. Muito bem feitos também, tudo é uma coisa pra encher os olhos. Eles já entram direto de um workshop para a Broadway, não tem meio termo, tem só as previews. Já tinha muito dinheiro envolvido, né? Então demais. Assim, é assim, gigantesco. E com atrizes com nome muito forte, né? Porque estreia com a Kristen Chenoweth, que tinha ganhado pelo meu amigo Charlie Brown. E a Indina, que já tinha participado de Rent, que ainda era muito grande na época. É grande até hoje, mas na época ainda estava muito em alta. A imagem da Indina no Rent ainda era muito grande. Exatamente. E até no workshop tinha Stephanie J. Block. Só tinha nomes grandes, assim, quando você parar pra pensar. E uma coisa que a gente também tem que lembrar, que assim... Tentando lembrar, a Letícia também pode ajudar a puxar da memória, porque a gente escutou todos os casting recordings, né, do Tony. Porque eu acho assim que nos anos 90, o que teve de grandioso, teve nos anos 80 grandioso, tipo Fantasma da Ópera, Starlight Express, que eram esses mega musicals. Mas eu acho que ali nos anos 90 teve tipo A Bela e a Fera. Só isso. Eu acho que depois de tudo isso. Rei Leão. Foi muito Disney. Eu acho que caiu na era muito Disney e não tinha mais uma coisa assim grandiosa que não agradasse. Por exemplo, eu sei que Rafael não gosta da Disney, mas gosta de Wicked. Rafael do podcast. Rafael não gosta de esse Rafael aqui não gosta de algumas coisas da Disney. Não, o Rafael Musical Cast, eu sei que ele detesta a Disney. Eu não gosto de Disney. Mas ele adora o Wicked. E tanto até que é um grande sucessor, né? Assim, é quase Disney na Broadway. Então, é isso que eu tô falando. Ele é um grande musical. E assim, eu também adoro o Wicked, eu gosto. Não é que... Eu falei, adoro até determinado ponto. Sim. O problema é o fandom. O Stephen Schwartz, inclusive, ele tinha feito Pippin, ok, mas ele tinha colaborado com Alan Menken, né, no Corcunda de Notre Dame, e depois no Pocahontas. Então ele já estava meio que nessa andança. Essa onda pra fazer Disney, uma coisa... né? Tanto que é uma das coisas que eu posso até argumentar aqui desse Tony, é que eu acho que o Tony do Avenida Q é merecido, mas eu ainda acho que a música de Wicked deveria ter levado por uma questão de ser mais grandiosa. Apesar de eu achar mais engraçado a Avenida Q, tipo, aí eu vi as músicas até hoje. Mas assim, as músicas de Wicked são um show à parte. Eu concordo muito, amigo. Eu concordo muito, e até porque, tudo bem, eu quando assisto a Avenida Q, é lógico, a gente sai cantarolando uma música em outra, mas até hoje vamos supor que não tivesse tido essas duas últimas versões. Antes de ter a versão brasileira aqui em 2022, né, o primeiro revival, era muito comum você encontrar vídeos, o pessoal tentando fazer uma paródia, ir lá no usando popular, usando Defying Gravity, porque são músicas que grudam no seu cérebro. E são músicas fáceis. Então isso também acaba conquistando. Então eu concordo com o Bruno, eu gosto muito das músicas de Avenida Q.
Mas as músicas de Wicked são mais aquela que marcam. Então eu concordo que legal a Avenida que levou, mas música deveria ter sido de Wicked, sim. Sim. Acho que eu concordo também. Mas é uma questão de investimento, né? De tamanho de produção. O Wicked tinha uma grande orquestra. Eu não lembro, eu não sei na Broadway como era o Avenida Q de tamanho de orquestra, mas aqui era uma orquestra menor, eu acho que... Eu acho que lá era menos de meia orquestra. Acho que era uma banda, na verdade, quase. Aqui eu acho que eram uns 8, 9, no máximo 10 músicos, não lembro. Não devia ser muito, não. Então, mas assim, mais uma vez, a gente entra na política das premiações, né? Na campanha que foi feita aí pela galera do Avenida Q, que foi uma campanha... Segura aí. Calma. Segura um pouquinho o spoiler. Segura. Antes da gente entrar nesse ponto... Não, esquece o que eu falei, não teve campanha nenhuma, para. Não assistam o segundo episódio de The Last of Us, por favor. Vou segurar esse lance da campanha e tudo mais. A gente podia só quebrar aqui o bloco pra falar do Catarse, né? Antes que a gente esqueça desse momento, né? Gente, vocês que estão aqui, que vocês sempre escutam, vocês já sabem o recadinho que a gente vai dar, mas vamos dar de novo. Lembrando que a gente tem o Catarse, que é um projeto de assinatura, né? Pra financiar nosso conteúdo. Ou seja, se você quiser ajudar a gente, né, a produzir conteúdo, a partir de R$5 você já consegue ajudar a gente, que não é nada. A gente sempre fala que não paga nem mais o metrô, né? Aqui em São Paulo, muito menos no Rio. Não paga nem mais uma coxinha, ou seja, R$5 não é nada, e você ainda tem, tipo, a oportunidade de participar de um grupo super exclusivo, né, com os integrantes do Musicalcast. Enfim, ainda tem muitas coisinhas legais lá que rola, tipo assim, uns proibidões, sabe? Tipo, eu não poderia estar falando isso, mas enfim. Ou seja, se você quiser fazer parte, é só ir lá no catarse.me/musicalcast. E eu quero agradecer a todos os assinantes, especialmente a Beatriz Furtado e a Stephanie Matuishi. Então, obrigado vocês duas e todos o restante também. E ajudem lá, gente, porque a gente tá precisando, né, de uma ajudinha, até mesmo porque a gente tá querendo pagar uma plataforma nova aí de podcast, então precisamos, obrigado. Seria milhões. Porque tá caríssima essa plataforma, então nos ajude assinando o nosso Catarse, e a gente agradece. E eu volto a falar que você tá no grupo VIP do WhatsApp, onde tem eu e Diego, que nós não estamos no grupo geral, então contém os nossos comentários ácidos lá. Enfim, o comentário geral de todo mundo é só lá no grupo de assinantes mesmo. Mas é isso, vamos continuar falando então sobre esse assunto. Quer entrar nessa parte de campanha? Antes eu queria falar sobre o Tony em geral, porque é importante a gente entender... A gente tem que falar das performances desse Tony em específico. Sim. Então, só pra finalizar a questão de Wicked, todo mundo acha que é um ótimo musical, tem músicas maravilhosas, e já nasceu grande. E a crítica especializada não achou grande coisa. Tipo, dá pra entender por quê. O quê? Fala, Luiz. Não, eu fiz só um sinal, tipo, dando de ombro. Então, assim, todo mundo imaginou que, apesar de tudo, a questão de ser um mega musical ia levar nesse Tony. O que aconteceu? Eu não vou dizer quem ganhou o quê primeiro, mas eu vou dizer que cada um recebeu um número justo, assim, de indicações. Eu só acho engraçado que, tipo, o Wicked não levou indicação pra melhor diretor, recebeu indicação de um monte de coisa e não recebeu de melhor diretor, que é quem junta a obra, né? Mas tudo bem. O Wicked recebeu indicação de melhor musical, melhor libreto, melhor atriz, os dois pra Kristen Chenoweth e pra Idina Menzel. Aí vem a orquestração, trilha sonora original, coreografia, figurino, design de iluminação e cenário. Beleza? E aí, Avenue Q, surpreendentemente, apesar de ser um musical muito pequeno, ele recebeu 6 indicações, que já é grande coisa. Ele recebeu melhor musical, libreto, ator, que é o John... Eu nunca consigo... Tartaglia, eu acho. Tartaglia. Que ele fazia o Princeton, né? E a atriz, Stephanie D'Abruzzo, que fazia a... Esqueci o nome. Kate Monstra. A Kate Monstra. A Kate Monstra, exatamente. Trilha sonora original e melhor direção. Ok. Agora a gente pode pensar em duas coisas e o Rafa pode explicar melhor. Rafa,
Puka. Ele vai explicar melhor. Deixa eu incluir uma outra coisa Puka, também. Porque tem 2 Rafas aqui, então chama de Puka. Eu sempre chamo o Puka de Puka mesmo, então pode ser Puka. Só lembrando também, né, que a gente tá falando do ano 2004, que, né, teve esse grande embate, e teve mais 2 outros musicais que também estavam concorrendo a melhor musical, que ficaram apagadíssimos, né, que é o The Boy From Oz. Inclusive, né? The Boy From Oz, que tinha o Hugh Jackman, né, e Sim. o Carolina Change, assim, são musicais ótimos, mas não tinha nem como entrar nessa briga, né, entre os dois, eu acho. Tanto mas que inclusive a atriz desse Carolina Change tava mais pra favorita do que a Idina, né? Sim. É que o pessoal gostava muito de Carolina Change. Se tivesse sido outro ano, eu acho que ela teria tido um destaque muito grande. O pessoal fala que é o Waitress com o Hamilton, sabe? Ficou meio apagado, assim, no rolê. Uma última coisa, quando a gente entra nessa campanha do Tony, quando a gente entra na campanha do Tony, o Avenue Q tá em cartaz há muito tempo. E sendo um musical pequeno, as vendas começaram a cair. Wicked não, ele ainda tava na alta, assim, tava no hype do hype do hype. Então, eles viram a oportunidade de salvar, se manter na Broadway com uma campanha. E aí a campanha se chama Vote Your Heart. Puka, por favor, explica pra gente o que foi o Vote Your Heart. Não, mas você sabe mais do que eu, com certeza. Você ia começar a falar Não. Pode explicar, Bruno, pode explicar. O que explica aí. Eu sei de algumas coisinhas, assim, alguns pontos. Eu tenho imagens curiosas, mas pena que vocês estão ouvindo, não vou poder ver, mas joguem no Google depois. Então, o Vote Your Heart, assim como existe no Oscar aquela campanha, que às vezes o filme que todo mundo amou não é o que ganha, porque tem uma campanha por baixo dos panos muito maior, no Tony também existe isso. Hoje em dia tem algumas coisas que não são permitidas, eu vou terminar explicando isso, porque que não é mais permitido. Mas o Avenue Q decidiu fazer uma campanha chamada Vote Your Heart, que era basicamente que dizia assim, vocês não gostam tanto dessas bruxas, né? Vocês vão voltar com o coração de vocês vão voltar no pai. Era muito mais fácil fazer uma campanha voltada para esse público e para essa bolha, porque é uma bolha nova-iorquina pequena. Não é uma questão como é do Oscar da Academia, que são, sei lá, 6 mil pessoas que voltam. No Tony são 600 pessoas. 700 alguma coisa. 785. É muito pouca gente. Então, eles fizeram eventos, eles faziam personagens políticos debatendo como se fosse uma grande campanha política. Eles trocaram, tipo, a entrada do teatro para parecer realmente um comitê, um comício, né? É muito legal. Eles faziam noites de pizza, né? Que faziam apresentações do elenco, exclusivas, assim. Exatamente, eles chamavam eles para participar. Essa galera do comitê, né, de votantes do Tony, eu vi que a maioria é de fora de Nova York, né? Acho que 80% é de fora de Nova York. Mas eles estão por perto, né, no caso. Eles estão sempre... Durante a campanha, eles estão sempre por perto de Nova York. Mas tem um lance que, assim, muita gente que vota no Tony nem chegou a assistir os musicais. Porque eles recebem só, tipo, um materialzinho ali, um jantar, uma fita, um presentinho. Um jantar. E daí pra votar, né? O que não é justo, né, nesse caso. Igual o Oscar que você recebe o DVD. Hoje em dia não é mais DVD, mas antigamente era o DVD com o screening do filme pra você ver em casa. E que nem todo mundo vê, tipo, eles recebem um áudio gravado durante, provavelmente um áudio de mesa, de alguma das apresentações inteiro por completo pra eles ouvirem. Eu imagino que nem todo mundo escuta, então tem isso aí. Isso hoje em dia, né? Hoje em dia, mas antigamente também eles recebiam. Mas não era o vídeo da peça completo? Eu acho que o vídeo nunca foi, o vídeo completo. Acho que o vídeo não pode, porque alguém poderia soltar na internet. Mas Aí como que recebia, que tipo de material eles recebiam pra votar em outras categorias, como luz, como figurino, como visagismo, como... não tenho a menor ideia. É aquela coisa, assim, tipo assim, você meio que vota pelo que você conhece, o que você ouviu falar, porque assim, eu sei de uma premiação que nem existe mais aqui no Brasil, que era assim, tipo assim, tinha 100 votantes, mas mais da metade nunca tinha assistido a maioria daqueles musicais que estavam concorrendo. Então assim, eu conheci uma pessoa que fez parte, né, da banca ali que tava votando, só que não assistiu vários, só foi dando ali o voto ali pelo que eu ouvi falar. Múltipla escolha. Então, assim, pela sorte. O Tony deve ser mais ou menos isso.
É o que acontece no Oscar, né? Muita gente não vê as coisas que chegam, então Sim. simplesmente vota porque, tem conhecido. Tipo, então, enfim, a campanha foi grande, aconteceu tudo isso. Deixa eu só falar de duas coisinhas aqui dessa campanha, falar. rapidinho. Desculpa, Bruno. Não, vai falar. Eu tenho um livro aqui, esse aqui, ó, que eu comprei quando eu vi na Broadway. Ele é peludinho. É o livro oficial. E aí, dentro dele tem falando sobre a campanha, tudo sobre... Opa, desculpa. Falando sobre a campanha no Tony. E eles fizeram também cartazes dando as boas-vindas para os novos musicais que estavam chegando. E aí tem 2 cartazes aqui que descrevendo para vocês, que um é o Rod falando The Boy from Closet, com o Oz destacado, né? E a Lucy the Slut, né? A Lucy Devassa aqui no Brasil, era que... Como que é, gente? A idade não me permite mais enxergar tão pequeno. Meet the Wicked Witch of the Chest. Conheça a bruxa má dos peitos, né? É muito bom. Genial. Não, essas coisas são legais, realmente, né? Mas a agressividade que eles tiveram nessa campanha deles e a ousadia que eles tiveram nessa campanha deles, que eles realmente, cara, vamos fazer acontecer. Foi com um cara de marketing da Broadway, que trabalha na Broadway há muito tempo, né? Que fez marketing do Chicago, que fez... teve uma outra que eu esqueci agora. Mas que foi atacando e foi, cara, vamos fazer acontecer isso aí. Não vamos perder pro Wicked, não. Desculpa, Bruno, te interrompi. Continua. Tudo bem, era a tábua da salvação deles, né? Tipo, fazer esse projeto pra ver se continuava em cartaz. Tanto que vai valer a pena. Mas era um tiro no escuro, até porque eles gastaram muito nessa campanha. E eles já não tinham um orçamento tão alto. Sim. E aí... Eu não lembro mais o que eu tava falando. Desculpa, Bruno, te interrompi. Não, tudo bem. Era sobre a campanha, amigo. Era sobre a campanha. Era só complemento de campanha. É que você deu uma respirada, deixa eu falar uma coisa. Tinha uma gravação de um CD, que era o Rod, o personagem do Rod, cantando um single político. Sim. Eles mandaram pra casa de cada votante. Então, assim... É muito engraçado quando você para. Eu não sei se eles foram espertos, lógico, eles usaram, né, o que eles tinham ali em mãos. O que era permitido também, né? O que era permitido, né? Na época era permitido. E parece que depois disso, até mudaram isso, né? Tipo assim, parece que os musicais, né, os produtores não podiam mandar muitos presentes, pagar jantares, assim, eles mandavam só, tipo assim, meio que o playbill, assim, tipo um book do, né, do musical, e é isso, tipo assim, você tem que assistir o roteiro, né? O roteiro e o CD. O roteiro também vai. Então, assim, eu acho que eles usaram, lógico, que era permitido, né? Então fizeram o máximo possível pra conseguir ir. Ok. Deu certo, é meio né? injusto, mas deu certo, por isso que mudaram, né? Então... se tornou marcante da maneira que eles conseguiram, né? Sim. Se ninguém fez isso antes e podia. Aí eles olharam e disseram né? assim: não vamos deixar isso acontecer de novo, não. Vamos parar isso aqui antes que vire uma bagunça. Aí proibiram. Porque Ao começa a mesmo virar tempo, daí festa, né? Depois. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Tony de melhor musical pra Avenue Q foi merecido? Eu acho. Eu acho. Que daí a gente entra na grande questão do episódio, né? Eu concordo com a vitória, mas por conta de tudo isso que a gente descreveu até aqui, entendeu? E foi um ponto que eu adicionei lá na pauta, que, tipo, era muito importante a gente colocar todo o contexto histórico, toda a forma que foi construída para que chegasse no Avenida Q, para que a Wicked Family, por exemplo, não surtasse ouvindo o episódio. Porque a galera vai dizer que concorda com a vitória ou não concorda, mas quem disser que concorda vai ser escorraçado. Mas é justamente por isso, porque, por exemplo, eu concordo por causa desse movimento que teve todo depois, entendeu? Não parou ali, independente dele não durar pra sempre, como o Wicked vai durar por muito tempo, a gente com certeza, ainda mais depois dos filmes, vai durar muito tempo. Com certeza. A Avenida Q não durou tudo isso, mas o movimento que causou ali e o que isso refletiu
no futuro deles até a sobrevivência até 2019, gente. É muito tempo pra você olhar pra Avenida Q e falar, putz, sobreviveu até 2019, mesmo que seja off-Broadway, sobreviveu muito. É muito Então foi tempo. muito funcional e Muito mereceu tempo. a vitória porque lutou Sim, pra sim. isso. Eu acho meio complicado escolher, porque assim, porque daí entra muito gosto pessoal, também entra o que eu, tipo, conheço de Tony, o que geralmente ganha no Tony Awards também. Entra muito também na questão de como o Avenida Q envelheceu bastante, daí você ficou pensando no musical hoje em dia, daí fala, mas por que eu tô, tipo assim, achando que foi merecedor, sendo que hoje em dia não mereceria, né? Mas era sobre aquela época, né, amigo? Então, mas eu, aí eu eu sei que é concordo sobre aquela com época, você, mas é que eu tô anacrônico. querendo dizer que mistura muito sentimento, sabe? Quando eu Sim. penso nesse Sim, assunto, sim. né? Mas aí Mas acho que assim- entra naquele tópico que até o Puka comentou. Se alguma coisa, de repente, trocasse, assim, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, ainda poderia continuar um musical, assim. Era Porque a crítica ainda é real. um ajuste de texto. Fizesse um É. ajuste, ele continua Porque, assim, atual, fazendo uma sátira. Total. Você tirando a parte do racismo, que eu acho que é a parte mais delicada do Sim. Avenue Q, do Avenida Q, Uhum. eu pensei sobre as outras músicas, né? A música do Se Você For Gay, cara, não continua atual. Sim. Tem um amigo hétero que é legal, que quer aceitar tanto gay que ainda tá enrustido, ou gay que, enfim, com tantas outras questões. Ainda é uma questão, né? Tá muito melhor hoje em dia, mas ainda é uma questão pra muita gente. Que mais? A música do A música Schadenfreude. final. A música Sim. final mesmo. Tudo há de música passar. final. Eu penso também no Internet is for Porn. Gente, Tá super cara. atual também. Tá aí, o OnlyFans, o track teria um OnlyFans, Cara, entendeu? Sim. It Imagina. Sucks to Be Me. Tá todo mundo na Tá merda, tudo cara. certo, Tá todo Qual era a mundo outra lá? merda. A música do sexo, né? A música da Lucy. Também, cara, tá aí a prostituta empoderada, né? Ela não é prostituta, ela é só uma dançarina. Ela é só uma uma stripper. dançarina, eu acho que Só Não, stripper. eu peguei pesado, peço perdão. Muito tempo sem fazer, gente, não lembro. Mas Lucy the Slut, Lucy Devassa aqui, que tá tudo certo, depois vira crente no final, e o quanto a gente não vê isso na realidade. Sim. No Brasil, Seria então. ela no Brasil. Brasil. Pois é, não Vira só tudo ela, mas pastor. tanta gente, tipo, homens, mulheres, né? Então, assim, realmente, na minha concepção, lembrando do que eu lembro, a música mais importante, o tema mais importante a ser revisitado, mexido, seria a questão do racismo. Porque as outras eu acho que Schadenfreude é uma coisa cultural, é uma coisa de você ver alegria na merda do outro, né? Sim. sim. Então, que também é super... Oi, né? Todo mundo Todo faz mundo tem isso. esse sentimento, então tá ok. Mas sei lá, eu acho que é isso. Sim. Eu acho que revisitar esse ponto, assim. Sim. Porque eu acho que a Avenida aqui ainda seria um musical importante a ser feito hoje, sabe? Que é um musical ousado, um musical que talvez, não sei se os produtores lá queiram refazê-lo, queiram mexer, né, na dramaturgia. Não sei. A gente só pode montar aqui e dar uma mexida se eles quiserem mexer lá, né? Sim. É isso. E o Wicked, eu acho que ele é atemporal justamente por essa... vou usar esse termo. Higienização do livro, né? Ele virou um livro que era 18... Passou de um livro que era 18+, para uma história que é livre para todas as idades, né? Então, assim, a Avenida Q não é. A Avenida Q tinha um mínimo... Eu não lembro qual era a censura. Não sei se era 14... alguma coisa assim, que tinha palavrão, tinha sexo de bonecos. Sexo dos bonecos. Gente, sexo dos bonecos era muito legal. Eu assim, voltando até no assunto, né, de escolhas, porque assim, o Tony nunca premia muito o óbvio também. Ele sempre assim. A gente até sabe, quem conhece teatro musical, quem já acompanha mais, até mais ou menos a gente sente pra quem que vai o Tony, né, naquele ano. Mas tem muita gente que espera, né, o óbvio, assim, não é porque o Wicked enche os olhos, né? Tipo, tem todas aquelas cenas grandiosas, cenários e tudo mais, que vai ganhar por isso. Porque você tem que olhar para outros viés, né? Tipo, de composição, direção, iluminação, tem todas as categorias que existem por isso mesmo, né? Então, eu acho que foi ok ter ganhado naquela época. Eu acho que meio que revolucionou, né?
continuou sendo feita a comédia que era sendo feita, mas assim, de uma outra forma, uma forma bem mais ousada, sem dúvidas. E ninguém nunca tinha visto aquilo ali, né? Então por isso que eu acho que Tony, eu acho que nem pensaria muito na questão do Wicked ganhar. Então. A gente tá falando isso agora, mas na época as pessoas tinham certeza que o Wicked ia ganhar. Tinham. Não tinha chance nenhuma de Avenue Q ganhar. Tanto que os próprios vencedores eles estão surpresos quando funciona. Assim, só o Wicked ter levado o prêmio técnico e a Idina Menzel ter ganhado a melhor atriz já foi assim. Gente, o que tá acontecendo? Tá saindo do roteiro. Tanto que eu acho que eles até falam que no teleprompt lá, no telecast, quando eles estão fazendo, quando eles anunciam que o Avenue Q é o vencedor, aparece o nome de Wicked errado. Porque eles já estavam achando que o Wicked ia ganhar. Tipo, é um erro, tipo, rápido da televisão. É verdade. E depois ajeitam. Tem um lance que quem diz que o Avenue Q ganhou é o Nathan Lane, né? E ele faz uma cara de decepção muito grande. Dele. Nossa. Ele, tipo assim, não tô entendendo, tá? Tipo, tá certo, ele né? devia ser muito amigo do pessoal do Wicked, né? Porque ele ficou assim. Gente, não deu certo. Eu não sei se foi decepção por ele ou se foi decepção por todos os outros. Gente, não rolou, né? Sei lá. Sim. Não sei. Não conheço o Nathan Lane. Mas eu acho, assim, que foi um banho de água fria, né? Porque eles já foram vendo que a Avenue Q tava levando prêmios que eles achavam que tava na mão deles. E o melhor musical é o último da noite. Eu não sei, porque o Tony geralmente tem assim umas coisas mais X, menores, até que acaba ganhando e perde pra coisas que provavelmente vai ser muito popular. E foi o caso do Wicked. Lógico que eles não sabiam que o Wicked ia ser todo esse fenômeno pop, né, mundial. Mas, não sei, às vezes parece que eles até dão pro algum musical assim meio que, vamos dar pra eles continuarem mais um tempo aí em cartaz, sabe? Porque não vai durar muito. Meio que uma coisa por dó. Eu sei que, lógico, não é isso, né? Mas às vezes dá essa sensação, né? Mas, Sabe que, assim, vendo a reação da comunidade também, né? Comentários da crítica e tal, eu fico pensando que era muito sobre também a comunidade, né? A comunidade teatral. Sim. Lá em Nova York, que eles ficaram muito empolgados com essa vitória do Avenue Q. Porque também é sobre... O Avenue Q é um underdog, né? É o que veio ali das margens, né? De fora, do nada, e de repente tá ali. Eu fiquei vendo esses vídeos, né? Dessa batalha dos dois, do Wicked e Avenue Q, e eu vi o cara tava falando sobre underdog, sobre... e apareceu a Elphaba e a Glinda. E aí a comparação era que um era luxuoso, era rico, já vinha com uma puta bagagem e tal, e o outro era o cara que nunca tinha feito nada, sem dinheiro, sem tudo. E aparece a Glinda e a Elphaba. Falei, cara, a Avenue Q é a Elphaba do Wicked, assim, do teatro, né, do Tony. Então, que chegou ali, como quem não quer nada, e de repente foi se destacando e virou aquele monstro, né? Mas eu acho que é sobre isso também. O Avenue Q, ele é muito relatable, né? Ele é muito... você se identifica muito com as questões das personagens, cara. Quantos anos? Eu conheci a Avenue Q em 2004, se não me engano. E a primeira vez que eu vi foi em 2008, em Londres. Veio pro Brasil em 2009, quando eu fiz a contra-regragem. E em 2010 eu fiz o elenco. Mas assim, a primeira vez que eu ouvi as músicas, que eu vi vídeos na internet... Falei, cara, esse musical é sobre mim. Eu sou o Princeton. Eu sou o Rod. Eu sou o Nicky. Eu sou o Track Monstro. Sabe? Eu sou a Kate Monstra. Era muito isso sobre os conflitos, né? As dores e as alegrias também de você estar nos seus 20 e poucos anos, numa cidade grande que não é a sua. E eu passei muito por isso. Pra quem não sabe, eu sou de Fortaleza. Eu vim de Fortaleza pra cá em 2005. Então... eu era Kate Monstra uma hora. Falei, cara, nenhum relacionamento tá dando certo. Por que as pessoas não querem namorar comigo? Né? E o Princeton, cara, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aqui perdido. Teve uma época que eu cheguei em São Paulo perdido. Então, é isso. É sobre identificação. Ele é muito mais relatable. Como é essa palavra em português? Identificável? Se identifica. Relacionável? Não sei. Relacionável. Não gosto de fazer Luciana Gimenez, mas eu não lembro da palavra.
A mesma coisa do underdog, eu fico pensando que palavra que a gente usa pra underdog. É o excluído, assim, né? O marginal. Não, é o azarão. Underdog é azarão. Mas parece que é um azarão. Azarão me dá um... Azarão, marginal, excluído, me dá menos sensação de negatividade do que o underdog, né? Não sei, é uma impressão minha, pode ser também. E a questão do underdog, assim, no próprio título do Avenida Q, já demonstra que é um underdog, porque assim, quem mora na Avenida A, B e C, exatamente. É tem grana, né? Exatamente. A Avenida Q tá lá pro final, tá na merda. Assim, nem existe, praticamente. Que assim, merda que eu tô. Na merda que eu tô, Princeton, ele começa a peça dizendo, eu comecei olhando preço a partir da Avenida Q, e até agora eu não consegui encontrar o que caiba no meu orçamento. Da Avenida então ele acaba na Avenida Q por conta disso, ele tá muito fudido, todos eles estão fudidos. Sim. Vocês sabiam, desculpa, curiosidade, que o Gary Coleman, o próprio Gary Coleman, foi consultado pelos autores pra fazer o Avenida Q, como ele mesmo? Não sabia. Nossa, sério? Eu descobri nesse livrinho, que eu nunca tinha lido ele inteiro, que eles falam, a gente entrou em contato com ele adorou a ideia, topou, marcaram uma reunião, eles foram na reunião, tomaram um belo chá de cadeira, o cara nunca apareceu, eles foram embora, nunca deu sinal de vida. Eles estavam pra estrear, e aí pensaram... Pra estrear não, tava pra começar a ensaiar. Pensaram de novo em chamar ele. Mas aí depois pensaram sobre todo o conceito da peça, sobre o que é a peça. E pensaram em colocar uma mulher alta, em vez de colocar um cara baixinho, uma pessoa pequena, né? Negro e mais velho, que seria muito bizarro na concepção deles. Eles pensaram no oposto, uma mulher alta e branca. Não fosse homem, né? Uma mulher alta e branca. E depois colocaram aquela atriz que inclusive fez a entrevista das meninas do Wicked, né? Vocês viram esse vídeo? Sim. É uma atriz, esqueci o nome dela aqui, a atriz que fez o Gary Coleman, original da Broadway. Ela entrevistou a Cynthia Erivo e a Ariana Grande. Eu vi esse vídeo. Sim, que ela fala assim, inclusive a gente tava na Broadway na mesma época, você tava em 13. E aí elas lembram, você tava em Avenida Q, não sei o quê, que elas ficam enlouquecidas. E é muito doido eles usarem o Gary Coleman como o símbolo ali. Que pior merda você pode estar do que você ser o Gary Coleman, né? Não, eu fico pensando, quem pensou, quem imaginou, assim, no meio da produção, e se a gente colocar o Gary Coleman aqui? Como veio essa ideia, sabe? É muito aleatório. Provavelmente está neste livro, mas eu não leio ainda. vou pesquisar, depois falo pra vocês. Então, por favor, nos conte depois. Ele vai postar fotos e vai explicar por que isso aconteceu. Nossa, vou fazer um vídeo só sobre a Avenida Q. Mas será que na época o original, a pessoa real mesmo, tipo, tava fazendo algum trabalho, alguma coisa? Então, porque o Gary Coleman, ele tinha ele era conhecido por fazer participações em programas como ele mesmo. Como ele sendo o Gary Coleman e não um personagem, entendeu? Aí ele, enfim, tem toda a polêmica da vida dele, de envolvimento com drogas, com jogo, não sei se jogo, mas ele perdeu todo o dinheiro dele pra família. Tipo, um monte de coisa lá, né? E eu acho que ele, não muito tempo depois ele morreu, acho que uns 10 anos depois ele morreu. Mas enfim, eu fiquei sem entender por que colocaram na época, né? Eu fiquei, quem é Gary Coleman? Eu não sabia quem era Gary Coleman. Você foi pesquisar. Fui pesquisar. E por que colocaram essa mulher? Achei, olha o musical. Eu fui ver o resto, não é um musical. Sim. Por que não colocar uma mulher fazendo, né? E dizem que ela era muito fã de o show do Gary Coleman, que era Strokes. Different Strokes. Different Strokes. Que ela assistia, era super fã. Ai, que doido. Faz sentido. Então, assim, são dois musicais muito bons, muito diferentes. Eu acho que não dá pra comparar os dois, em questão de linguagem, em questão de dramaturgia, né? Mas foi uma guerra meio doida. Que acontece uma vez a cada, sei lá quantos anos, né? Sim. Esse tipo de embate. E os dois abriram portas para o que vieram depois, né? Tanto os outros musicais com temas ainda relevantes. Pra mim, a
uma coisa mais assim relevante que veio, eu tava aqui pensando que depois o outro que veio de sátira foi o Book of Mormon, né? Que segue meio que os mesmos padrões de sátira do Avenue Q e tantos outros mega musicals que vieram depois de Wicked. É muito louco o que eles fizeram. The Book of Mormon não existiria se Avenue Q não tivesse aparecido na Broadway. É literalmente um meme, né? O Avenue Q andou pra que o Book of Mormon pudesse correr. Sim, porque imagina você chegar quebrando até hoje, né? Tudo ainda mais pesado, sem ter tido pelo menos uma pessoa pra pavimentar um pouco o caminho. Aí pensando no Book of Mormon, eu acho que ainda tá em cartaz, né? Que até o Puka acabou de falar. O Book of Mormon ainda tá em cartaz. Quando eu fui pra Nova York, tava super difícil conseguir ingresso pra ele. Eu não consigo entender isso. E é isso que eu tô falando. Daria pra ter uma coisa do Avenue Q ainda. Porque Cara, tem público pro Book of Mormon, teria pro Avenida Q. Certeza. É que o Book of Mormon é mais grandioso. Hã? Não, o Eu ia falar que veio pandemia. Por isso que encerraram o Avenue Q, né? Por isso. Imagina. Não, é que o Rafael fez, eu não entendo isso, eu odeio o The Book of Mormon, eu não tava sabendo Não, porque eu não consigo achar graça no The Book of Mormon. Tipo, assisti ano passado em Londres, achei ok, legal, primeira vez que eu tinha visto, mas... dei umas 3 risadas e foi isso. Cara, eu assisti na Broadway, eu achei muito engraçado. É que assim, é aquele humor escrachado americano, né? South Park, estadunidense. Hã? É dos criadores de South Park. É dos criadores do South Park. Sim, pois é. E eu ficava naquele dilema. Eu gosto desse humor que tá zoando uma religião. Aí depois você vai aprendendo sobre o que é a religião, ali sobre como... Aí você fica, gente... Nada faz sentido. Né? Claro, não, vamos zoar, porque assim, não dá. Eles não podem tomar café. As pessoas acreditam nisso. Sabe? Como acreditam em um monte de bosta hoje em dia, né? Enfim, se a gente entrar nesse tema... Mas assim... Mas é outro tema daí. Mas ao mesmo tempo, é uma sátira, é um deboche, mas é muito bem feito, porque a gente acredita neles, nos personagens. Tudo pra eles é muito real. Mesmo quando a música é uma... que o cara tá com os brackets lá no saco, né? O africano. Você fica, cara, que doideira, né? Eu não sei. Eu fico pensando que é um humor debochado, um humor ácido, mas muito bem feito. É muito... Porque eles acreditam naquilo que tá acontecendo. Sim. Por mais que a gente fique zoando a questão da religião, né? Seja uma zoação com a religião, o jeito que eles fazem é assim, putz, não tinha como não fazer. Eles não zoam só a religião, né? Porque o South Park ele é conhecido por isso, ele zoa todo mundo igualmente. Sim, então, assim, não tem preconceito. Ninguém tá salvo. Não tem preconceito, zoa todos igualmente. Zoa todo mundo igual, então meio que você ou entra na onda ou não funciona pra você. Por isso que tanta gente até hoje sai depois de Raça de Gay Boy. Muita gente ainda sai. Então, de quê? O Raça de Gay Boy, que é tipo, literalmente a tradução é Fuck You God. E aí, na época, era tipo muita gente saindo do teatro. Sim. Então, depois dessa música. Enfim, mas assim, ou você embarca ou você embarca. Vou voltar falando ali da Avenida Q, não, Avenida Q. Mas se fosse remontar agora no Brasil, teria como remontar do jeito que era, ou sem alterações? Então, como eu disse, a gente só pode fazer alteração se os autores originais permitirem ou fizerem. Porque eu lembro, gente, eu passei por musicais grandes aí, que tiveram alterações de letra no meio do caminho, e era uma novela pra conseguir fazer alteração. Uma palavra, sim. Aí, acho que era o Vitor, tinha que mandar pro escritório, pra eles, a versão traduzida, pra eles, demoravam e voltava. Então, não sei se eles estão afim, também tem isso, né? Eu gostaria muito que... Eu acho que falta isso pra essa geração. Falta. Mas eu gostaria muito que a Avenida Q voltasse. Sei lá, vamos pensar que foi atualizado, que foi revisto, né? Essa questão, esse tema do racismo nesse musical. E como que ele seria relevante hoje, né? Já que ele não é um grande musical. Ele é um musical off, né? Ele é um musical para um teatro de 300, 400 lugares.
sei, cara. O grande musical que ganhou de Wicked. O grande musical que ganhou de Wicked. Boa. Boa. Assim, o jovem continua fudido financeiramente, emocionalmente. Eu acho que agora talvez até mais, porque eles não conseguem comprar nada. Isso aí. A política está uma bagunça, principalmente se você olha aqui o Brasil. Então eu acho que ainda dá pra adaptar com muita coisa. Talvez literalmente cortar o... Eu acho que dá. E se coloca alguém famoso também, tipo, pelo menos uma pessoa no elenco, já chama. Porque, gente, eu vou falar, o Fórum, quem conhece Fórum? Não conhecia se não é até da hoje. Bolha. Não conhecia, nunca ouvi falar E o desse Fórum musical. tá... Todas as velhinhas lá. E o Fórum tá com uma galera lá, entendeu? Então tá funcionando. Tem Falabella, né, gente? Assim, sim, é o Falabella. chamariz. É sobre isso do famoso que eu tô falando. Então, assim, além de ser o grande musical que ganhou de Wicked, poderia colocar alguém famoso já... Pronto. Já pode chamava ser. um público maior. Falabella com o Princeton. Nossa, Às vezes, imagina. Eu acho que os autores deveriam fazer um Avenue Q 2.0, sabe? Tipo, meio que trazendo continuação, novos né? temas. Nossa, tipo, Isso é 20 uma anos depois. Não, mas é uma Imagina. ideia. Já pensou? Mas Nossa, isso tô seria curtindo da casa dos interessante, 40. Seria interessante, porque tem a crise dos 40 também. Ia ser porque muito o mundo mudou interessante. muito. O Princeton e a Kate separando, alguma coisa do tipo, os filhos. Eles procurando né? terapia de casal. Nossa, o Rhodes vivendo sua melhor vida gay nos cruzeiros gays. A Virou psicóloga padrão. O Rhodes virou padrão, virou imagina. coach. O Rhodes virou padrão, gente. Ia ser muito legal. O Nick ia contar a história dona- de vida dele. Lembra da Dona Coisa Ruim? Ah, sim. Sim. Que era a velhinha lá, que ficava lá em cima. Aham. A Dona Coisa Ruim, Tem ela morrido podia... já. Morreu, mas ela vinha pra assombrar, fazer uma mesa Só branca, ser uma sei alma, lá. né? Imagina fazer uma sessão de Umbanda, lá ela via como uma Ou ela entidade. incorporava na japonesa. Nossa senhora, isso é muito legal. Muito E bom. Funcionava muito. Funcionaria E a gente- muito mais. A gente ia Vamos ter outros escrever, temas. Vamos, muitos temas, assim, que a gente podia trazer pro Daria sei lá, super. a Avenida aqui é 20 anos depois, né? Sim, Ia ser legal. interessante. A continuação Mas é não isso, cara. autorizada da É um musical que abre muitas possibilidades. É uma dramaturgia que abre muitas possibilidades. E é um musical pop. Eu acho que ele é mais pop pro estadunidense, né? Do que pra gente. Porque eles cresceram com essa referência de... A gente também, mas não tanto, eu acho. De Vila Sésamo, de Muppets. Eu acho que a gente não teve tanto essa referência. Eu não tive essa referência de Vila Sésamo. Não, agora fazer adaptação com alguma coisa pro brasileiro. Sei lá, coloca Peppa no meio, faz piada com Peppa, pronto. Para, Letícia. Chega, tá devagando muito. Stop. Já tá aí inventando demais, Eu te julguei um pouco, Letícia, agora. Fiquei... Peppa. Não só você, acho que todo mundo julgou Claro. isso acabando. Por que não, Peppa? Ué, tem que ser usado, né? Tipo, A vamos... Peppa bem fudida, né? Mas, por exemplo, Aquela Peppa da Shopee, né? uma referência que todo mundo tem. TV Colosso. Que tá aí o musical do TV Sim. Colosso. Sim. Se a gente fizesse uma sátira da TV Colosso, né? Assim, usando a linguagem da TV Colosso. Então, acho que aí seria uma coisa muito mais apelativa, atraente pro público brasileiro, Sim. né? Sim. Porque eu acho que ainda o choque da... Engraçado, porque lá nos Estados Unidos, o grande choque da música era a música do sexo. Era os bonecos fazendo sexo, que era o grande tabu deles. Aqui, Sim. no Brasil, era do racismo. As pessoas ficavam assim... Eu sou racista? Caralho. As pessoas ficavam... Eu acho que tinha outra música que as pessoas não gostavam também. As pessoas super conservadoras, claro. Né? Já teve gente que saiu do teatro, assim. O Schadenfreude, eu não lembro. Mas a gente teve pessoas saindo do teatro, sabe? Foi muito doido isso. Mas a do sexo... As pessoas amavam aqui. As pessoas... O sexo tudo bem. O resto, sexo que tudo bem, ofende racismo todo mundo, não. todas as minorias. Não. Gente, só uma coisa, já vamos indo finalizando, que eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes de finalizar. É isso, Posso então, fazer- amigo. posso fazer a Vem com pergunta? essa Tá. pergunta. Eu acho que é pode isso, até né? prolongar alguma coisa. Eu quero que cada um responda, porque vocês já falaram mais ou menos, mas vamos deixar assim a resposta pra quem tá ouvindo, que quer ouvir a resposta, né? Quem vocês preferiam que tivesse ganhado o Tony, né? Avenida Q ou o Wicked, e qual que é o preferido de vocês? Nossa. Esses dois. Porque pode ser diferente, porque no meu caso, eu preferia que a Avenida Q tivesse ganhado, mas eu prefiro ainda Wicked.
Eu tô nesse time. Eu concordo que a Avenida Q ganhou, mas eu prefiro o Wicked. Eu também. Eu também, não tenho nem o que falar. Eu já me declarei pra Wicked aqui em episódios 1000, mas eu adoro a Avenida Q. Tipo, eu dou play, tem no YouTube, tá, gente? Quem nunca assistiu, só dá uma pesquisada que acha lá. Várias cenas estavam viralizadas, né, no Instagram, no TikTok. E tem, eu acho que tem a versão brasileira também. Com Sim, o primeiro então, elenco. mas é dela a versão brasileira que tava Primeiro elenco. viralizada. Se vai assistir, tem que ser a do Brasil. É filmagem profissional. Assim, Sim, eu acho, né? Então, Não lembro se eu vi. É com o primeiro elenco ainda, né? É com o primeiro elenco, E você, cara, eu vou te falar, meu musical preferido ainda é a Avenida Q. Eu já falei que o Wicked foi meu preferido por muitos anos. Sim. Mas a Avenida Q tem um lugar especial no meu coração. Sobre ter ganhado o Tony, eu acho que mereceu sim. Mas eu acho que eu ficaria feliz se o Wicked tivesse ganhado também. Sim. Porque assim, como eu te falei, eu não gosto nada que é óbvio. Então, se o que não é óbvio ganhou, eu tô feliz. Mas eu não posso tirar também o merecimento do Wicked de ter ganhado, né? Mas eu acho que é exatamente isso, o Davi e o Golias, né? E você vê o Davi ganhando, é muito mais emocionante, é muito mais, caralho, que legal. Pode acontecer. Eu acho que um comentário sobre isso. Isso dá muito gás pro tal do sonho americano, né? De você, cara, eu posso conseguir, eu posso chegar lá, eu posso vir do nada e chegar num sucesso absoluto, né? Então, tem esse peso também. Eu acho que a Avenida Q tá no meu coração mais do que o Wicked. Com certeza, vai ter feito. Né? E teve 3 produções aqui do Brasil, o Wicked você não fez nenhuma, né? Poxa. Amigo, eu não fiz nem audição. Sério? O Wicked eu fiz no Team Broadway em 2012. Que foi. Eu fiz o Mágico de Oz, inclusive. Mas como eu te falei, quando veio a produção primeira, eu não fui chamado pra audição. Até porque eu falei, cara, eu não sou bailarino, não vou nem mandar. Porque eu não tô velho o suficiente pra ser o mágico, não tô novo o suficiente pra ser o Fiero, ou nem bailarino o suficiente pra ser o Fiero. O que eu vou fazer nesse musical? Né? Ensemble, tem que ser bailarino. Nem mandei. Aí, na última hora, assim, na época das audições, eu falei, deixa eu ver se rola. Mandei uma mensagem lá pro produtor de elenco, nunca recebi resposta, e não fui fazer. De 2023, não mandei também, porque não tinha interesse. Eu já estava saco cheio de Wicked, eu não queria fazer. E essa última agora, a mesma coisa, sabe? Eu vou te falar que eu só reconectei com o Wicked com o filme. Eu vi o filme e falei, fiz as pazes com o Wicked. Sabe? Mas ainda, por exemplo, as músicas que eu ouço agora do Wicked são 3 músicas e são as do filme. E nem tô ouvindo mais tanto, tá? Eu ouvia Defying Gravity, eu ouvia The Wizard and I, e eu ouvia, qual era a outra? O Dancing Through Life. Eram as 3 que eu tava mais ouvindo. Mas não tô mais ouvindo também, tô pulando assim. Sim. Mas é isso. Mas eu acho que muita gente se reconectou com o filme também. Eu assim, não sou apaixonado, mas assim, eu fiquei vidrado no filme. Eu achei incrível, assim, e me bateu, assim, um quentinho de lembrar de 2016, quando a gente foi várias vezes assistir, né, das sessões populares, enfim. Então traz muitas lembranças boas, então eu acho que esse foi um momento importante o filme também, né? Então, tá aí. É o sucesso que também, porque... Sabe por que também o Wicked não é meu preferido? Além da Avenida Q eu ter feito e tal. Porque o único personagem que eu queria fazer era a Elphaba. Jamais poderei. Jamais. Não quero fazer o mágico, não quero fazer o Fiero. Eu queria fazer a Elphaba. Essa é a verdade. Imagina. Então... mas podia ser, né? Tipo, esses... Um miscast. Um miscast. Por acaso, miscast. Mas por acaso vocês viram o vídeo, vocês que estão em casa, depois procurem, que é o elenco do Avenue Q fazendo Popular. Sim, tem. Sim, é maravilhoso. É muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Gente, eu acho que é isso. Alguém quer complementar alguma coisa? Até a própria Puca? Não, eu quero agradecer. Adorei. Acho que é o primeiro podcast ótimo, que eu faço. Eu me diverti muito. E desculpa se eu falei demais, eu me empolgo às vezes. Tá ótimo. E é isso, cara. E falar de 2 musicais que eu gosto muito, assim. E resgatar coisas do Avenida Q foi bem especial pra mim. Agora a gente já sabe, quando a gente for falar de Legalmente Loira, a gente também chama o Puca. Eu também chamo você. Chama o Puca. Exato. Puca e hoje, quando a gente tá falando
quando a gente tá falando da pauta hoje, né, eu fiquei pensando, a gente podia convidar alguém de fora. Daí eu lembrei, o Puka fez a Avenida Q. Eu pensei, ele deve gostar muito de Wicked também, então tava certo. Foi ótimo ter convidado. Tava Ô, certíssimo. Puka, que personagens que você fez na Avenida Q? Eu era o ursinho do mal e eu era cover do Princeton. Putz, deve ter sensacional. Cara, e era muito doido, porque assim, eu era muito imaturo, né? Eu tava no comecinho, assim. Mas eu já tinha certeza, sabe aquela certeza de adolescente? Que você acha que você pode fazer tudo. Eu tava nessa certeza da vida. Falei, cara, eu tô pronto pra fazer musical. Tá. Hoje em dia eu vejo, meu Deus, como eu era cru. Né? Mas fui, né? Fiz, assim, meti as caras. E eu adorava fazer o Ursinho do Mal. Mas eu queria muito fazer o Princeton, mais pelo Rod do que pelo Princeton. Eu adorava fazer o Rod, me divertia muito. Que o Betinho Donadelli fazia muito bem. Mas assim, cara, fazer o Princeton e o Rod era muito menos cansativo do que fazer o Ursinho do Mal. Porque você entrar em cena, sair, ficar parado por 15 minutos, aí depois entra em cena, depois para mais meia hora, depois entra, faz uma coreografia. É muito mais cansativo esse esquenta e esfria, esquenta e esfria. Sim. Quando você tá o tempo todo, quem faz o Princeton e o Rod fica 2 horas de 2 horas e meia em cena. Das 2 horas e meia que tem musical, fica 2 horas em cena. E assim, com o boneco o tempo todo. E, gente, aqueles bonecos não são fáceis, tá? O boneco, ele veio meio torto, essa cabeça veio meio torta. Então, pra eu deixar ele pra frente, eu tinha que fazer isso aqui, quase. Então, eu tinha que forçar a minha mão pra direita. Teve gente que teve lesão no elenco, né? Depois de tanto tempo. Mas fazer o pingava de suor, assim. Fazia. Mas depois que acabava, nossa, parece que eu fiz um cardio gostoso. Assim, era muito bom. Você deu pra academia, né? Era muito gostoso, cara. Pergunta. Faça. Quão difícil foi treinar com os fantoches e aprender a mexer neles? Porque ele não parece uma coisa assim. A gente teve um especialista, né, um bonequeiro, que era o João na época, que ele veio ajudar a gente com os bonecos. Os bonecos, esses nossos, né, da produção, vieram da Broadway, né? Foram feitos na Broadway e vieram pra cá. Porque teve outra produção que foi em Fortaleza, e eles lá confeccionaram os bonecos deles. Os ursinhos não eram difíceis porque eles eram leves. Era outro tipo de manipulação. A boquinha pequenininha. O que incomodava era a boquinha pequenininha. Eles tinham a boquinha muito pequena. Agora os outros, o Princeton, o próprio Rod, tinha um pouco mais de complexidade por conta de peso, né? E a gente tinha uma questão de ângulo e de altura de braço. E ainda assim, você, como ator, tinha que ser visto. Às vezes você tinha que estar muito em sincronia com o boneco. Eu acho que também o mais difícil foi você entrar em sincronia no bate-boca aqui, né? Você batendo a boca com a sua boca. E nas expressões, porque o boneco não tem expressão. Então você que empresta a sua máscara pro boneco. O que, assim, primeira vez que eu vi a Avenida aqui foi em Londres. Inclusive, fun fact, eu tava na 4ª fileira, no meio, e eu tive um crush, assim, gigantesco no cara que fazia o Princeton, que é o Daniel Boyce, que eu achei que ele tava... Boyce, maravilhoso. Daniel Maravilhoso. Que eu achei que ele fazia a peça toda pra mim, porque eu tava no meio. Eu falei, gente, esse cara é muito lindo, e ele é muito bom, a voz dele é linda. E ele fazia o Princeton, que eu queria fazer o Princeton. Então, por que eu falei isso? Por conta da máscara. E eu saí assim, extasiado do teatro. Eu falei, cara, é mágico. É outra coisa que o Avenida Q ganha também, de Wicked. Essa coisa dessa simbiose entre ator e boneco. Você vê o boneco tendo expressão. É tipo assim, surreal. É bizarro. Só ao vivo, não sei se vocês viram ao vivo o Avenida Q. Viram? Eu só vi aqui no Brasil, vi com você. Eu vi com você. Não, no Brasil mesmo. No Brasil, É uma coisa que só dá pra ver no teatro. Então, é surreal, sim. Eu acho que a maior dificuldade é a resistência física. A gente tinha físio, a gente tinha exercícios antes de pegar o boneco, a gente preparava o boneco antes de fazer a peça. Na primeira temporada,
quando eu era contra a regra, eu era babá dos bonecos, né? Então eu cuidava dos bonecos pros atores. Então isso já me deu uma puta intimidade com eles, assim. Era muito feio, gente, lá atrás. Tinha uma arara, não era uma arara, era tipo um cabideiro. Imagino. Que tinha uns suportes, assim, que pareciam uns pintos gigantes. Que a gente enfiava o boneco, assim. E eles ficavam com a boca... Era bizarro. Eu queria uma foto disso. Eu devo ter em algum lugar, depois eu te mando. Enfim. Mas muito bom saber dessas pequenas curiosidades. E outra curiosidade, né? A parte de trás, o cenário era tudo muito pequeno, muito apertado. A gente se ajoelhava pra fazer as coisas nas janelinhas. Às vezes, sei lá, eram uns malabarismos, assim. Quando tinha aquele balcãozinho do meio, não sei se você lembra, Rafa. No meio tinha um balcãozinho de onde saíam as caixinhas do Purpose, sim, né, do Rumo. Que era eu, a Andresa e o Leandro que fazíamos. E quando saíam os Ursinhos do Mal pela primeira vez. Sim. Então a gente se apertava ali de um jeito que primeiro tinha que sair os bonecos e depois sair a gente. Então tinha alguns malabarismos meio chatinhos ali. Era um cenário pesado, gente. Meu Deus, bem coisa de teatro, né? Tipo, teatro você... Amigo, as pessoas nem imaginam o que você tá sofrendo lá atrás, né? Mas eu digo que cenário pesado, eu falei, por que estão... O cenário nosso tinha aqueles... Sabe aqueles cubos de vidro transparentes que você coloca na parede, assim? Cara, era real. Nossa. Por que você tá colocando uma coisa real no cenário? Que já tá pesado, sabe? Enfim, aí a gente entra em outras questões. Mas eu acho que é isso, né, gente? Falamos bastante, sim, eu acho que gostei da discussão, porque fazia tempo que nós aqui do Musicalcast a gente não discutia um assunto, né? Tipo, porque a gente fala muito, assim, de nossas opiniões, a gente faz muita brincadeira, mas fazia um tempinho que a gente não gravava um assunto, assim, mais legal de discutir. E foi ótimo. Obrigado, Puca, por você ter participado, adorei sua participação. Eu que agradeço, foi uma delícia. Que bom que eu te chamei e deu certo, porque eu te chamei de última hora e você estava disponível, que é difícil hoje em dia pra alguém estar disponível. Me chama pros próximos. Pode deixar. E lembrando, quem quiser seguir o Puca nas redes sociais, qual que é o teu Instagram? É @o quê? Rafael Puca mesmo? @Rafael Puca, isso. Puca com 2 Cs, né? Exatamente, PUCCA. Isso, exato, Puca. Ou seja, ou me faz um pix. Exato. E vão assistir, né? Quando tiver outras coisas do Puca aí, vão assistir ele em cartaz, porque ele é maravilhoso. Esse ano eu tô com projetos de direção, gente. Então, por enquanto, nada como ator. Mas esse ano eu tô com 2 projetos de direção. Vamos assistir. Em breve saberemos. Muito bem, muito bem. Sucesso. Vem aí. Então tá, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de escutar esse episódio. Deixa os comentários lá no post do Instagram se vocês gostaram ou não. Comentem, divulgue para amigos que gostam de musical, que eu acho que esse episódio já tá valendo muito a pena. Comenta se vocês concordam com as nossas opiniões sobre quem prefere Wicked, sobre quem prefere a vida Q. E não mata a gente. E tudo com educação, né, gente? Porque assim, todo mundo tem direito de ter o seu gosto, a sua escolha, então não vamos pirar, né? Pelo amor de Deus. É isso, gente. Então tá, até o próximo episódio. Beijos e abraços pra todo mundo. Beijos. Beijo.